Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Abençoa nosso tempo juntos aqui, que nós possamos nos alegrar, aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos no nosso dia a dia. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 15. 15 é o último, né? Pode puxar aí. Foi soberano. Só é um espetáculo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Amém. Pode escolher mais um. É um Santo Espírito, mas não é o que eu estou querendo. Santo Espírito. Três. Eu navegarei. Mas esse aqui Eu te agradeço. Santo Espírito, não há nada igual. Esse aqui é outro. Não há nada melhor. Esse é difícil, né? A que se compara. 13. A esperança viva. Tua presença. É difícil esse, né? É. Então vamos grande ao Senhor? Tão bonito. Grande. É o 12. É o Senhor e muito de louvor. É o 12. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas, confiando
do grupo pequeno montar um coral para cantar no dia do aniversário da igreja, pelo menos um mínimo ou dois. Ia ser maravilhoso, não ia? Com essa divisão de vozes. Não é? Ia ser bom. Apresentação do grupo A Celeste pequeno. canta soprano, a Garcia eu não Quem sei. que é o regente? Não sei. Eu não posso reger. A Nilza é regente. né? Não, a gente tem toca, O problema é o né? tempo, Pra fazer né? os tons. Vai ensaio. A Nilza. Mas tinha um coral legal lá. Porque um coral ó, dá para juntar os dois grupos. O grupo Elo e o Aliança, né? Os dois grupos. Aí a Eline, ela tá lá no outro. Mas assim, só voz mesmo e o instrumental. Tá nisso, né? Igual foi lá na playlist. Seria Eles interessante. colocaram o instrumental, né? O playback e E cantaram. do Rafael, meu neto, que é bem regente. Olha aí, chama ele. Fala assim, ó, ensaia a gente lá uns 2 dias. Não precisa ser muito não, vocês são fé, velho. Cantar só Escolhe uma música. Não, mas ele trabalha, ele só pode sair no sábado. Lá do coral, quem que era do coral? Pode ser já tá- isso, mas a Nilza pode Contral lá. cantar o contralto, tem um ótimo contral. A Nilza. Mesmo que a gente canta todo mundo soprando, você faz o contral. Ele deve fazer o tenor, né? Ó, gente. Não sei se ele é tenor, se ele é baixo. É baixo? Eu sou alto. É alto. É alto. Pessoal, então deixa eu. Tem que Antes de eu ler ensaiar pra não o passar texto vergonha, bíblico né? com os irmãos, eu quero ler Eclesiastes capítulo 3 com os irmãos, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo do céu. E aí o texto ele vai falando que existe tempo para todo propósito. Existe tempo para amar, tempo para deixar de amar, tempo para abraçar, para deixar de abraçar. E eu gostaria de discernir isso com os irmãos essa noite. Mas antes, eu quero fazer uma pequena dinâmica com os irmãos. Eu quero que você seja bem sucinto, bem rápido na resposta. Eu vou até mudar aqui a pergunta para não ficar uma coisa, né, falar do passado, que aí pode gerar um trauma. Né, uma coisa boa, mas a gente lembra das ruins, né? Mas eu quero perguntar para os irmãos o que é o tempo para a senhora. O que é o tempo para a senhora? Difícil, né? É justamente isso que eu queria. Porque quando a gente quer muito fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. Né? A gente vai lá e faz. Mas a gente tem escutado sempre, quase todo A tempo. gente vê uma pessoa falando assim, do tempo a gente que faz. Mas Faz o a gente escuta muito que não tem. Tempo. Mas aí a reflexão tempo. que eu quero fazer é A essa. gente faz o tempo de acordo com as prioridades. Justamente. Se algo é importante para nós, Eu priorizo. a gente encontra o tempo. Eu, quando namorava, quando não era casado, ele namorava com essa gatinha, com essa princesona aqui, ela trabalhava e eu estava desempregado, eu tinha acabado de chegar na cidade. Mas assim, a gente sempre encontrava um tempo para estar junto. Mesmo que fosse deixando ela no trabalho, buscando ela no trabalho, a gente ia a pé, voltava a pé, a gente estava junto o tempo todo. Então o tempo é algo que a gente pode programar. Criar, não diria criar, porque o tempo não para. Vocês já ouviram aquela voz, aquela música do Cazuza? Lembra? O Cazuza uma vez ele disse, ele tem uma música e ele fala assim, o tempo não para. E não para mesmo. Se tem algo que a gente pode refletir, é que o tempo, meus irmãos, ele não espera a gente ficar pronto para que algo aconteça. Então a gente tem que estar o tempo todo preparado, o tempo todo pensando a respeito do tempo, para que nós possamos gerar tempo uns para os outros e para Deus, principalmente. Porque senão, de tanto dizer que não tem tempo, a gente pode cair no engodo de dizer que não tem tempo de orar, não tem tempo para ir ao culto, não tem tempo para fazer o básico da vida cristã. É muito complicado isso. Então, pode pular? Perguntar para a irmã. Eu vou ler o texto e aí eu vou perguntar para a irmã, enquanto isso vocês vão pensando o que é o tempo para você, bem rapidamente, tá bom? Vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Está todo mundo aí já aberto? Eclesiastes capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, irmãos.
Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, Deus, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto muito didático, não é? E é um texto que nos ensina para a vida. Tudo tem um tempo determinado. Mas o nosso tempo que está determinado não é só o tempo para fazer aquilo que a gente quer fazer. É o tempo também que nos faz aprender a fazer, a realizar aquilo que tem que ser feito. E entre aquilo que tem que ser feito e aquilo que eu quero fazer, existe uma lacuna muito grande, não é? Porque nem sempre o que eu tenho que fazer é o que eu quero fazer. Eu faço porque eu sou obediente ao Senhor, ou eu faço porque eu sou pecador. Lembra de Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, o tempo todo, está acontecendo. É o tempo todo que eu estou fazendo. Então, se nós não calcularmos o tempo, também nós iremos nos perder nos projetos. Se nós não calcularmos e não pensarmos acerca do tempo, ele vai passar e nós perderemos oportunidades. Nós não aproveitaremos o nosso tempo com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos netos. Não aproveitaremos aquilo que o tempo pode dar para nós. O tempo está provendo para nós várias realidades, várias possibilidades. E quando a gente entra no discurso de que a gente não tem tempo, na verdade o que a gente está dizendo é que a gente não tem vida. Porque vida é o tempo. Vida é o tempo passando, é quando a gente faz um aniversário e a gente canta parabéns e a gente diz mais um ano. Não, é menos um ano, porque o tempo passou. Né? A gente fala mais um ano de vida. Não, foi menos um ano que passou, que você já viveu. E agora você, a partir daquele tempo, a partir daquele momento, você tem que viver novamente, né? Mais um ano ali, para que você tenha menos um ano no final. Então, aniversário é algo que a gente tem que refletir no aniversário. O que eu aprendi esse ano? Né? O que eu vivi de espetacular? O que eu vivi de especial? O que aconteceu de ruim? Porque as coisas ruins também nos ensinam. Esse ano. O ano de 2025 é um ano de aprendizado. É um ano de novas possibilidades. É um ano em que nós precisamos agregar valor àquilo que nós queremos. Valor à igreja, valor à nossa família, valor ao nosso trabalho, a tudo que nós temos. E o tempo, meus irmãos, ele não para e ele é dinâmico, não é? Porque existe tempo para quê? Vamos lá de novo? Existe tempo para tudo. Tempo de nascer, de tempo. Vocês já pararam para pensar que a gente não sabe lidar com a morte? Estava comentando aqui, né, que mais uma irmã lá da nossa igreja, lá no Maranhão, faleceu esse final de semana. Era mãe de uma mãe nossa, mãe de uma amiga nossa, um membro. Então, assim, é muito doloroso isso. A gente já sabe que ela era de idade, então já tinha alguns problemas. Mas a gente não sabe lidar com a morte. Quem aqui sabe lidar muito bem com a morte? Ah, morreu? Ah, faz parte. Não, a gente sempre tem um sentimento de pesar. Mas a gente tem que entender que existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Existe o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Ou a gente só planta e a gente não quer colher aquilo que a gente plantou. O que vocês acham? Existe uma lei bíblica chamada lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar,
ele irá colher. E o autor do texto está falando sobre essa planta. Existe um tempo da gente plantar e um tempo da gente colher o que plantou. Há tempo para tudo. Então nós temos que, de certa forma, talvez a palavra não seja ideal, mas a gente tem que se preocupar com o tempo. A gente tem que pensar muito e refletir a respeito desse tempo. O que eu quero da vida daqui para frente? O que a vida tem para mim daqui para frente? O que eu quero da igreja daqui para frente? E o que a igreja tem para mim daqui para frente? O que Deus tem para mim daqui para frente? Porque às vezes nós ficamos também presos no passado. É interessante conversar com pessoas mais velhas, porque eu já estou aprendendo isso, já estou com 44, nós vivemos o tempo todo num saudosismo. O que é o saudosismo? Naquele tempo. E aí a gente deixa de viver o tempo pensando naquele tempo. Só que aquele tempo, irmãos, ele não volta mais. Passou. Ele já passou, ele não volta. Mas é porque a gente acaba fazendo comparação, né? A gente vai comparando. Vai comparando. E hoje está muito difícil. Hoje está difícil. Hoje eu ouvi um relato de um irmão, eu até mostrei para a irmã da Cia, para a irmã Celeste quando eu cheguei aqui, ele falando a respeito da igreja querer. A igreja precisa querer a mudança. A igreja precisa pensar no avivamento. A igreja ela precisa não só estar ao lado, junto da liderança do pastor, mas ela precisa caminhar com eles. Não é só dizer, estamos de ombro a ombro, como se esse ombro fosse uma cadeia que prendesse todo mundo de caminhar, todo mundo de avançar. Deus ele sempre nos chama para o avanço, para frente. Não porque ele despreza o passado, e muito menos o presente, mas porque o futuro nos aguarda. E o futuro, meus irmãos, é algo muito importante para o crente. O crente vive na expectativa de ir para onde? No céu. O céu. E essa expectativa, ela está em qual estação? No futuro. Ela não está no passado. E ela ainda não está no presente, porque nós ainda estamos aqui e nós ainda temos propósito, ainda temos missão, não é? Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem missão. Mas essa possibilidade, eu digo possibilidade, né, porque nós somos vários seres humanos, ela está no futuro. Então, se ela está no futuro, eu preciso trabalhar o meu presente para que o meu futuro seja abençoado, para que o meu futuro seja, de fato, o céu que eu tanto espero. Porque se no presente eu estou falhando, o meu futuro vai ser terrível. Se no presente eu não estou fazendo o que eu sei que tenho que fazer, então eu estou cometendo pecado, o salário do pecado é a morte. Se no presente você não está organizando seu tempo, no futuro não tem. Gente que não tem grana, não tem dinheiro às vezes, aí fala, não, quando eu tiver eu vou ajudar. Você já parou para pensar nisso? Já parou na possibilidade de você nunca ter aquilo que você quer ter para você poder ajudar? Porque na verdade não precisa. A gente ajuda de várias formas, não é só monetariamente, não é só... A gente ajuda, às vezes até com um abraço, com uma visita, com uma conversa, com um sorriso, com uma oração. E às vezes tem gente esperando acontecer um extraordinário para que eu possa fazer alguma coisa. E se o extraordinário na sua mente não vier? Porque a gente sabe que o extraordinário está o tempo todo. Eu tenho tantos braços abençoados, onde eu vou. Pega de pé. Então assim, se a gente não... Isso para mim não tem coisa melhor, gratidão, agradeço a Deus. Se a gente não pensar nisso, o tempo passa. Sim, a gente precisa. E aí o tempo vai passando, e sabe, meus irmãos, uma das coisas mais tristes na vida do ser humano é o ser humano sentar numa cadeira preguiçosa, sabe aquela cadeira preguiçosa? E ele dar duas balançadas ali, respirar fundo e dizer assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor. Eu acho que essa é a maior frustração do ser humano, é essa. Eu podia ter amado mais, eu podia ter abraçado mais, eu podia estar mais próximo da minha família, eu podia ser um crente melhor. Eu podia, mas eu não quis, porque eu estava o tempo todo dizendo que não tinha tempo. E agora tempo é o que me falta, porque
eu já estou indo, né? Eu já estou indo embora. Não, Não, eu tô falando de quem, na velhice, sentar numa cadeira e falar isso. É a maior frustração do ser humano. Imagina uma pessoa já na velhice sabendo que Deus já está chamando, meus irmãos, porque eu tenho certeza que a gente sabe quando Deus está chamando. Eu nunca pensava que eu ia chegar à idade que eu tenho. Né? E já está aí, né, irmão? Na porta, né? pastor, mas isso aí que você está falando é uma coisa muito séria. Porque eu já estou vivendo esse drama aí. De pensar que o tempo está muito curto. Eu penso comigo, gente, eu já vivi até aqui, daqui, eu não sei até quanto tempo eu vou viver, mas está muito curto. Eu sei que tá, o espaço hoje, agora, é menor do que o que eu já vivi. Eu vejo assim, é sobre o tempo. Ele é realmente passageiro. Ele passa e a pessoa às vezes fica só olhando para ele passar, né? E não faz, não pensa no futuro. Eu sempre tenho dito para os jovens, a pessoa assim, meus filhos mesmo, eu tenho dito, olha, preciso fazer uma faculdade, preciso fazer um curso profissionalizante, preciso fazer algo na vida, porque se você fizer, o tempo vai passar. E se você não fizer, o tempo vai passar também. Aí você vai chegar lá na frente e vai fazer, gente, mas o tempo correu e eu não fiz. Se eu tivesse continuado a minha faculdade, se eu tivesse continuado meu curso, eu poderia estar em melhor situação hoje, eu poderia dar um conforto melhor para minha família, né? Ter um lugar onde acolher minha família. Então, o tempo, ele não brinca não, ele passa mesmo. E não aproveitar o tempo é viver o tempo todo no si, né? Sim, exatamente. Se fosse assim, se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, a pessoa que não aproveita o tempo, ela vai viver o tempo todo no si. E o si, meus irmãos, é muito doloroso. Porque eu fico pensando assim, se eu pudesse. E a gente, quando diz isso, é porque a gente não pode. Não é? Quando a gente fala isso, é porque não está podendo. Às vezes, meus irmãos, quando Jesus ele falou para Pedro assim, Pedro, vai chegar um dia que você vai querer ir para lá e vão te levar para lá. Então, Pedro, aproveita o tempo. Jesus está falando sobre tempo. Então, você não vai mais se governar. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus estava falando sobre o tempo, sobre isso. O tempo correu, né? Vai chegar um dia que você vai querer ir para ali e vão te levar para ali. Você vai estar. Vai ser governado. E é só canseira Enfado. Enfado. Vai ser governado. Vai ser governado. Então, assim, nós precisamos aproveitar o nosso tempo com tudo que somos, com tudo que temos e com tudo que Deus pode prover na nossa vida. Amém. Aproveitar o tempo, irmãos. Eu estava pensando, pastor, hoje, aquele texto que fala que, enfim, os homens correrão atrás da palavra e não encontrarão. E hoje eu tenho aqui dentro da minha casa 5 Bíblias e às vezes passo o dia inteiro sem pegar. E assim, essa também é uma reflexão muito pertinente para nós cristãos, para a gente acomoda às vezes. A gente às vezes tem a sensação de que a gente é tão crente que não tem nada no ler a Bíblia um dia não. É assim. E a carnalidade ela começa a reinar a partir desse ponto. A carne ela milita contra quem? Contra o Espírito. Então quando nós falamos assim, não, tudo bem. Está tudo bem não, irmãos. Não está tudo bem. A nossa vida ela precisa ser uma vida regada da palavra de Deus. Porque nossa terra, o nosso corpo, a nossa carne, ela é seca e ela é ávida para pecar. E longe da palavra de Deus, a gente está perdendo, a gente está falando de quê? Tempo. A gente está perdendo tempo. Longe de Deus, a gente está perdendo tempo. Porque Deus ele pode nos dar tanta coisa, Deus pode prover para nós tantas realidades, nós podemos sentir tanta coisa na presença de Deus e podemos... coisas palpáveis mesmo, desfrutar, e a gente está perdendo tempo. Outra coisa também que eu vejo, igual você está falando aí, o tempo ele é, na verdade, ele é mais perto que a gente, ele toma o seu tempo, tá?
Se você brincar, você perde o tempo e às vezes você chega num ponto que no dia você diz, gente, eu não tive tempo nem para orar, gente, eu não tive tempo nem para meditar, que correria aqui, eu não estou tendo tempo para nada. E quando você chega a ponto de pensar, gente, eu estou muito de falha, eu estou precisando mais de dar uma coisa. Pois é. E a desculpa, conserto. porque é uma desculpa da carne mesmo, é a falta de tempo. Quando a gente brinca com a criança, irmãos, a gente está ganhando tempo ou perdendo tempo? A gente está ganhando tempo. O tempo parou de passar? Mas a gente está ganhando tempo. Por quê? Porque a gente está criando memórias na vidinha da criança. Já pararam para pensar nisso? Você sair para ir para um parque com criança, você está criando memórias. Daqui a pouco, quando você partir, é ele que vai estar dizendo, quando eu era criança. Daqui a pouco ele vai estar falando isso. Lá na casa da vovó. Na casa da vovó, na casa do vovô. Eita, um dia eu fui pescar. Eu tenho muita memória, tomando muita. Não é? Vovó, você vai no shopping comigo? Vou. Vovó vai sim, vamos sim. Vamos pro parque, vovó? Vamos. Não pode perder as oportunidades. Não, só tem uma neta. Ó, chegou a ficar arrepiado. Porque, não, assim, é tão legal isso, irmã. Porque, assim, a senhora não perde tempo, a senhora cria memórias na vida da sua neta e a senhora ainda vive ainda o extraordinário de Deus, que é estar com a família, Que é ver o filho do filho, né? que é o filho do filho. O amor que não tem, não sei se aqui eu tenho uma convivência boa, não é? É um amor inexplicável, amor da neta. Inexplicável, é verdade. Mas eu só posso imaginar, né? Daqui a pouco eu vou sentir isso, vou experimentar isso. Há tempo para todo tempo. Há tempo para tudo, né? Mas diz que vô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar, né? É verdade. Né? Tem esse ditado que diz isso, né? Eu tenho o Danilo de 25 anos, a Manu tem 11, e o Danilo morre de ciúme. Olha só, Tem brincadeira? que legal, né? Ai, mas esse negócio de família, eu falo porque eu não é maravilhoso demais. Por exemplo, esse feriado grande que teve, a Duda tem uma vida muito corrida. Lá em casa não tem diarista e ela atende todas as áreas dela. Ela fez uma tanta dentro em casa. Esses meninos brincarem e aprontarem junto com ela envolve. Eles não querem ir embora. Eu falei, gente, o acampar dele foi 3 dias, vou embora. Não, vovó, só mais uma noite, deixa. Vovó muda. Fala lá com a minha mãe, ama, e ela aproveita os detalhes dos tempos, com o neto e com a família. Criando memória, né? Faz tudo pela família, assim, eu tenho que fazer um almoço, ela faz de qualidade, pode estar cansada. Ela faz Bom de qualidade, certo. Sabe que uma pessoa que não existe preguiça na vida dela é aquela. Amém. E eu até estava comentando com a Madalena desse negócio lá em casa, ele passou o sábado, domingo todinho lavando louça, que ela é detalhista, os vidrinhos, os talheres, as panelas, tem que brilhar tudo. Cansada. Foi da aula, ela é professora da escola dominical das crianças de 9, tem que ser quantos alunos, ou mãe eu tenho que cumprir, faltou professora, eles precisam dessa aula e foi. E Deus honra, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Falei para a Madalena, o que seria de mim se é complicado? Eu sou limitada a lavar um banheiro, uma coisa que se eu escorregar não levanta. Deixa eu aproveitar aqui, nisso que a irmã falou. Eu lembrei de algo, não é uma crítica arruda não, mas é porque eu lembrei. Temos também tempo de descansar. A gente precisa descansar. Deus criou o mundo inteiro e Ele descansou, não foi? Deus precisava descansar, gente? Não, mas Deus estava cansado? é para ensinar, né? Para ensinar que nós também precisamos descansar. Então, de uma certa maneira, quando a gente não descansa, a gente peca. Sabia disso? Pastor, em que base, qual é o embasamento para pensar sobre isso? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Então, a gente só usa esse versículo quando nos convém, né? E quando nos convém, aí a gente quer usar. Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Principalmente se a pessoa é magra, não, eu sou magro e meu corpo é templo do Espírito Santo. Aí critica o gordo. Aí, né? É assim. O povo está pensando no estereótipo. O povo não está pensando naquilo que o texto está dizendo.
o corpo, a vida, aquilo que Deus nos deu, é para adoração dele. É templo. Onde é que adora? No templo. Onde é que a adoração está? No templo. Então é disso que o texto está falando. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é um altar de adoração. E por isso, irmãos, nós precisamos descansar. O levita, ele era obrigado por Deus a descansar. Porque era ele que aspergia o sangue, era ele que queimava o holocausto, era ele que limpava o templo depois da aspersão do sangue. Aí Deus falava, pronto, hoje é o dia do descanso. Não só teu, mas da família. Hoje é o dia do descanso. Então Deus, ele também exige de nós esse tempo de descanso. Que não é necessariamente um tempo de ociosidade. Porque quando a gente está descansando, a gente também pode aprender muita coisa, não pode? Descansando. Às vezes você está descansando de boa na lagoa, em casa você liga lá um filme legal, você tira uma aplicação dali. Não é? Você percebe Deus falando com você no silêncio. Quando você está quietinho, sentado no sofá, às vezes, Deus vem e fala contigo. Deus, ele almeja uma oportunidade, queridos, de estar conosco, de falar conosco. Nosso Deus é relacional. E às vezes, no silêncio, no descanso, Deus vem e fala com a gente. Porque no tumulto, na agitação, a gente perde muita coisa, concorda? Gente, domingo agora. Estava lá em cima, aí eu vi uma moça lá sozinha. Ela foi sem a família. Quando terminou o culto, a primeira coisa que eu pensei, vou lá falar com ela, né? Vou lá cumprimentá-la. Quem me disse que eu vi a moça? Porque tinha muita gente. A filha da Fernanda, né? Tinha muita gente. Assim, não tinha muita gente na igreja, mas os que tinham, na hora que termina o culto, corre lá, né? Aí quando o tempinho que eu olhei, foi embora. Cadê? Foi embora. Giovana, né? É. Então, assim, às vezes no tumulto, a gente perde um tempo, a oportunidade de fazer alguma coisa e a gente até se esquece. Domingo agora era para eu ter falado de 2 mulheres que estão grávidas lá na Vila Mutirão, que estão precisando de ajuda. Vou aproveitar o ensejo aqui e falar para os irmãos. Aí a gente vai doar, né, fralda, alguma coisa para elas, porque elas engravidaram ao mesmo tempo, né? Uma coincidência, engravidaram ao mesmo tempo na igreja. E o pastor me pediu domingo passado. E era muito atrasado, era para eu falar domingo, anteontem esqueci. E uma grávida de gêmeos. Uma tá grávida, mas pobre tem sorte, né? Pobre é bicho que tem sorte. Tá grávida de gêmeos, gente. Todas meninas, tá? Todo mundo menino. E outro também menino. As 2 meninas, então são 3 crianças que vão nascer, tudo é menino. Então, 2 meninas de cada barriga de mãe. Não, 2 meninas, 2 em uma barriga e uma em outra, né, amor? Há pessoas que fosse 4 São 3 nenéns. É desse, né? A igreja crescendo. E isso daí, gente, assim, apesar da brincadeira, mas isso é isso que o Rogério falou, né? É a igreja dando fruto. O que é o fruto? O fruto são pessoas. Produzir frutos dignos de quê? O que esse texto está dizendo? O que é um fruto digno de arrependimento? Quando alguém se converte na igreja, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Se arrepender dos seus. Ele é um fruto que a igreja produziu. Que se A arrependeu. ela e a irmã Darcy, que estão na liderança aí, vamos fazer tipo assim, como fala, um charqueiro, sei lá, pegar os correntinhos, as igrejas, tem cada um outro da Cláudia, o outro da isso, o outro da isso, faz um. Chupar, né? Mas nós também pode fazer. Hã? Também Nós é bom para mexer com Mas isso. nós que é bom. Vamos lá, vamos lá. Vai envolver toda a igreja. Vamos envolver todo mundo. É, Me lembra, sabe, domingo. Fazer uma reunião, me lembra. um momento lá de Eu anoto no confraternização, papel, tem os papéis. aqui, entregar ó. para a irmã Eu anoto, e aí eu fico perdendo a oportunidade de falar. Porque na hora lá, a mãe da. Perdendo tempo, pastor. Perdendo tempo. A mãe da Nilce pegou na minha mão, antes do culto, né? Aí ela pegou na minha mão assim, e falou: pastor, mas sua mão tá gelada. Eu falei: não, é desse jeito, né? O tempo todo. Por quê? Porque a gente fica, né? Então, assim, me ajuda a lembrar vocês aí que tem. Isso aí, Gente boa. sabedoria, por exemplo, estou falando da rua.
Ela acha tempo assistir um bom filme com a gente, às vezes lá no nosso campo assistindo um bom filme. Ela acha tempo para pôr as pernas para cima, e agora é hora de eu pôr minhas pernas para cima. Acha tempo para tudo. Tem que ter sabedoria e saber coordenar o tempo, não perder. A gente às vezes assiste 2 filmes. Tem um filme muito bom no canal fechado. Serve de lição. A mamãe como fala para a gente. Às vezes a gente assiste 2 filmes. Na quarta-feira ela está mais livre, então nós vamos, tá? Nós vamos assistir 2 filmes. Ótimo. Muito Ela bom. arrebenta pipoca, faz um chá, só mais 2. Né? Deixa eu perguntar para a irmã, o que é tempo para a senhora? Ué, pastor, tempo? O que é? Para a senhora. É difícil falar sobre o tempo? Por quê, irmão? Falar sobre o tempo. Por que é difícil falar sobre o tempo? A gente tem que criar o tempo, né, pastor? Você cria o tempo para trabalhar, você cria tempo para cuidar dos filhos, do esposo, do lar. Você tem que ter tempo para Deixa eu perguntar para a Ariel. O que é tempo para a Ariel? O que é tempo, Ariel? tempo para ver futebol, né, Ariel? O que significa o tempo para o Ariel? Não é difícil? É difícil. Sabe por que é difícil, igreja? Eu não vou nem perguntar. Irmã Linda, o que é o tempo para a irmã Linda? Hoje eu estou no tempo de. Bem que é que fala que tem o tempo de plantar, o tempo de colher. Eu já colhi, eu agora só estou observando. Agora está desfrutando da colheita. Exatamente, estou usufruindo da minha colheita. Mas eu não tenho tempo. Falar tipo assim, hoje foi um sufoco lá em casa. Fui lavar roupa, a máquina pifa. Tive que lavar a roupa na mão que estava dentro da máquina. E já ficou tarde para o almoço. Tinha que ir na feira porque eu tenho encomenda de biscoito, tinha que comprar couve e queijo. E foi bem comigo, sabe? Para mim poder chegar aqui no horário. Então é assim. E assim, eu hoje não tenho tempo exclusivo. Assim, às vezes eu programo. É isso hoje. A minha filha liga, mãe, vem ficar até amanhã. Já não vai mais. Isso fez da programação, né? Eu vi para os meninos. A Madalena é expert em tempo. Vamos, Madalena. O que é tempo para a senhora? Período que a gente está passando, né? Então, tempo em tempo, período em período, a vida da gente acontece coisas, né? Ou boas, ou ruins. O tempo, então, é uma dinâmica, né? Sabe por que é difícil, irmãos, falar o que é o tempo? É porque o tempo, ele é potencial. E potencial é aquilo que eu ainda não fiz. Vou dar um exemplo. Nós estamos sentados aqui perdendo ou ganhando tempo? Mas nós ganhamos tempo, assim, ó. Daqui a 1 minuto, a gente já ganhou mais do que há 1 minuto atrás. O tempo está sendo criado por nós, bem sucessivamente, sabe? A gente sabe que é por Deus. Deus nos dá o tempo, mas a gente precisa trabalhar esse tempo. Então é difícil falar de tempo, porque ele ainda não existe se nós não fizermos. Entende isso? Ele é potencial. E potencial é aquilo que eu ainda não fiz. Pensa numa coisa que a senhora ainda não fez. E o tempo também, pastor, eu vejo assim lá na minha oficina. Eu começo a mexer no trem ali, às vezes eu largo aquilo, eu vou mexer no outro. Quando você chega de tarde, se você não administrar seu tempo, você não fez nada, e você olhou assim, é que eu fiz um pouquinho de cada e não terminei nem. Mexeu em tudo e não terminou nada. Desse jeito. Né? Então o tempo é isso. O tempo, ele é potencial. É verdade. E o que quer dizer isso? Nós estamos o tempo todo promovendo esse tempo e fazendo nesse tempo que Deus nos deu. Você já viu alguém dizer que 24 horas é pouco? Você já viu gente falar isso? Nossa, é assim, nossa, o tempo tinha que ter 48 horas. 24 horas é pouco. Né? Você já viu? Que logo que você estava lá em casa, vamos embora que eu tenho que fazer almoço. O Heitor vai para a escola, tem que fazer o almoço do Heitor. E o Heitor comeu pastel, miojo. Não deu tempo de fazer, eu passei. Não deu tempo de fazer o almoço. Estou acreditando, papo, que você fez. Miojo para a escola. Tadinho do bichinho. Tadinho, eu falei pra Pelo ela. menos não come miojo, porque a minha becinha nem miojo ele não come. Não, melhor que ele coma mesmo, não faz tanto mal. Agora tem um versículo aqui, irmãos, que ele é difícil para a gente engolir. Tempo de matar e tempo de curar. É o verso 3. Tempo de derribar e tempo de edificar. O que é que o texto está dizendo? Tempo de matar. É isso? Não. Não.
Matar o que, irmãos? Matar o quê? Matar a carne. Porque o texto está dizendo que é tempo de matar e tempo de curar. Quando você mata a carne sofre. Corta o braço e cauteriza ele. A cauterização é para curar, não é? Mas o braço vai arder, não vai, porque é fogo, é quente. Feridas que são abertas em nós, às vezes, por um acidente, que a gente vai lá no médico, o médico diz que tem que pegar ponta e costura. Nossa, que dramático aquele negócio. Eu tenho uma costura aqui na testa. Quando eu era pequeno, eu taquei a testa na quina da cama e o corpo teve que dar ponta. Você já pensou, você fica... E quando a anestesia não pega? Já passaram por isso? E a anestesia não pega, a carne está gritando, não está? Mas você sabe que o final daquilo é para curá-la. E Deus faz assim com a gente. O tempo de matar a carne é o tempo que o ser humano mais sofre. É o tempo de matar a carne. Tempo de curar. Depois da carne morta, aí o Espírito vem e traz cura para nós. A cura interior, a cura da carne, a cura dos pecados. Pensa num pecado que você já cometeu, que hoje, como cristão, você diria assim: meu Deus, não acredito que fui eu que fiz isso. Arrependimento. A cura é o arrepender-se o arrepender-se do erro, o arrepender-se do pecado. Agora, é um processo. Tempo de derribar e tempo de edificar. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior. E aí a gente pode pegar esse texto e aplicar em várias situações da vida. Tempo de derribar, derriba os ídolos do seu coração. A gente pensa que porque a gente é crente, a gente não tem ídolo. E tem, a gente está cheio de ídolo. Às vezes uma roupa, às vezes uma joia, às vezes a casa, às vezes várias coisas. Às vezes a gente põe na frente. Uma coisa que me entristece muito, irmãos, e assim, eu fico muito triste mesmo, acho que a palavra é essa. Eu não fui para o culto porque eu estava limpando a casa. Um exemplo. Eu sei que tem que limpar e existem casos especiais, a família vai chegar, eu sei disso. Não é disso que eu estou falando. Mas quando isso se torna uma constante na vida da pessoa, não era aqui na Cidade Jardim, né? Não. Mas tinha uma irmã que ela passava um mês inteirinho sem ir no culto de domingo. E a gente perguntava, não, porque eu fiquei limpando a casa. E ela não trabalhava fora. Ela não sabe administrar o tempo. Ela tinha um pequeno restaurante, sabe? Mas assim, era de segunda a sexta. A irmã só não sentia sua falta e tal. Não, porque eu estava lavando a casa. A casa dela era um brinco, né? Eu percebi que a casa dela estava virando um ídolo. Era pisão vermelho, sabe? Ela passava aquela cera. Era muito arrumadinha a casa dela. Mas ela deixava de cultuar. Ela deixava. Você ia tomar um copo d'água na casa dela, o copo era brilhoso, que é de alumínio, sabe? Areado que chama, né? Tudo bem, ok. Nossa, que legal. Mas tirar o meu tempo com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que eu estou tentando pontuar com os irmãos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Quando eu era mais jovem, às vezes eu ficava numa tentação, irmão, antes de ser pastor, de ficar em casa assistindo o jogo do meu time, jogo da seleção. Quinta-feira agora vai ter jogo da seleção brasileira, 8 horas da noite. Vamos terminar o culto 7h30. 7h30 da cabeça. Não vira? Não é ídolo? Vamos suspender o culto, né, Ariel? Se for, não é, Rogério? Eu falo assim, eu falei brincando aqui para ver a reação, mas não é? A gente não acha estranho? Na verdade, o senhor não vai perder tempo de assistir o jogo do Vasco mais. Não vou. Não vou mais. Entendeu? Mas eu ganho experiência em domínio próprio, em mansidão, em espírito. Eu vou ganhando, né? Então, o tempo de matar, irmãos, e o tempo de curar, isso aqui se refere diretamente à nossa vida, ao nosso modo de vida. Tem tempo que a gente tem que matar algumas coisas na nossa vida. Tem pessoas que acham que é matar mesmo, tirar a vida da pessoa. Aí é erro, mas esse texto ele se aplica à nossa vida espiritual. É o tempo de matar aquilo que
está me afastando de Deus e é o tempo de curar a minha vida. Agora, eu digo para vocês o seguinte, se a gente não entender isso, se a gente não quiser, porque não querer é o mesmo que não entender, né? Não acontece nada. Mas às vezes a pessoa entende, mas não quer. Entende, mas não quer. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai viver o tempo todinho na igreja. O tempo. Vai viver o tempo todinho na igreja, perdendo tempo e fazendo as pessoas perderem tempo com ela. Uma vez eu vi uma pregação dessa com um pastor, ele disse, se você não quer mudar de vida, no retiro de jovens, se você continua vivendo a sua vida promíscua, então você está fazendo eu perder tempo e principalmente o próprio Deus a perder tempo. Então, pare de fazer os outros perder tempo. Sai logo, pastor radical. Sai logo. Porque você está vindo para a igreja, você está querendo enganar quem? Porque nem o ser humano você está enganando mais. Né? Porque é mais fácil enganar o ser humano, né? Aparência de piedade, não é o que a Bíblia diz? Vocês têm a aparência de piedade, Jesus falando dos fariseus. Vocês têm uma aparência legal, mas vocês são como sepulcros caiados. Tem gente morta que está no sepulcro, né? Mas está todo pintadinho de cal, está todo por fora, está todo cheio de flor, mas é um morto que está dentro. Olha que analogia é essa que Jesus fez, né? Nossa, Jesus é fantástico. Dura, né? Sim. Não, e é fantástico as explicações, os exemplos, né? Por fora tá bonitinho, mas por dentro tem alguém morto. Então esse verso 3 aqui é isso. Verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. Meus irmãos, a gente fala da alegria do Senhor, que é a nossa força. Ontem domingo eu falei sobre isso, né? Citei esse texto. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 16:11, né? Deus vai me fazer ver as veredas dele, né? Mas vamos lembrar de Ezequias. Ezequias, Deus chegou em 2 Reis, no capítulo 20, Deus chegou nele e falou assim, prepara a tua casa aí, tu vai morrer. Rapaz, que choque, mano. Deus falou para ele, meu Deus, oi Deus, assim, de supetão, olha o choque. Prepara a tua casa, você vai morrer. Aí Ezequias chorou, foi... Clamou a Deus, Deus deu quanto tempo para ele? Mais 15 anos. 15 anos, irmãozinho. Deu mais 15 anos para ele. E quando Deus deu os 15 anos, falou assim, agora tu conserta. Agora tu corrige, porque eu vou te dar 15 anos. E quanto que Ezequias já tinha vivido, gente? Ele já tinha vivido muito tempo. Mas agora ele só tinha 15 anos para corrigir todos os erros de uma vida. E eles falam que ele chorou e virou pro canto, né? Chorou, ele adoeceu, né? Porque, irmãos, 15 anos para alguém é pouco, mas para outra pessoa pode ser muito. Pode ser muito. Então a vida ela é assim, dinâmica, não é? A vida é cheia das suas nuances. A gente nunca pode desprezar o tempo por isso. Porque hoje eu fiquei sabendo da história de um menino de 2 anos que ele já fez 35 transfusões de sangue. Nossa, meu Deus. Em 2 anos, irmãos. Em 2 anos, uma criança de 2 anos. 35 transfusões de sangue. Quem já fez transfusão de sangue aqui? Ninguém. Graças a Deus. Mas 35, uma criança de 2, uma criança de 2 anos, vocês já pensaram na média? 2 anos, 24 meses, 35 transfusões de sangue. Ela teve que passar, talvez fazer de 2 a 3 transfusões de sangue por semana. Já pensou no negócio desse? E o que essa criança quer para a vida dela? Ela quer viver, ela quer tempo. Ela quer tempo, ela quer viver. Então a gente não pode desprezar o tempo, porque enquanto a gente despreza o tempo, tem gente querendo. Luiz Fernando meu fez 4 cirurgias em 45 dias de nascido. 45 dias, 4 cirurgias. 45 dias de nascido. Nasceu com problema sério. Nossa, grave. E ele fez 12 cirurgias no total. Meu Deus. Está aí, desfrutando do tempo, vivo, para a glória de Deus, para a graça de Deus. Menino bom, anjo do Senhor, né, irmão? Nunca pecou na vida dele, sempre nunca lhe deu trabalho. Não. É uma bênção, tá vendo? Tem propósito, Deus tem propósito na vida desses meninos. Aquele menino é um milagre. Ele é resposta de oração.
Amém. Quando eu falei que ele nunca pecou, era só para sorrir mesmo. Essa transfusão de sangue era ele que fazia? Não, era outra criança. Outra criança. Tempo de espalhar pedras. O verso 4 fala tempo de chorar e tempo de rir, né? Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. O que é o pranto? Porque já está falando de choro, o pranto então é outra coisa, né? O pranto, meus irmãos, é aquela tristeza que está na alma. Não tem dias que a gente acorda assim, né? Tem dias que a gente acorda, olha no espelho. Está chorando interiormente. Chorando interiormente. Tem dia que a gente nem sabe, a gente está respirando fundo. Não é uma dor, mas é um sentimento, um vazio. Não é uma dor, mas dói, né? Não é uma dor física, mas ela dilacera. E como que a gente preenche isso? É colocando Jesus, é colocando Deus no centro. Oh Deus. E, irmãos, a pior coisa para o ser humano, sabe o que é? É negar a sua humanidade. E crente é especialista nisso. Eu acho que essa dor aí, que o senhor está falando, ela é muito específica das pessoas que sofrem depressão, né? Justamente, ansiedade, depressão. É uma pessoa que ela sabe que está bem. Irmãos, o depressivo, eu tenho, assim, casos, assim, conheço. O depressivo, ele é assim, ele sabe que está tudo bem. A gente conversa com ele, semana passada, eu estava com minha esposa, eu falei com uma senhora na rua, 2 senhoras na rua. E por coincidência não, né? Por jesuicidência, as 2 tinham perdido o esposo há pouco tempo. Aí eu conversando com elas, e aí uma delas sorriu, ela deu um sorriso aqui, só que a lágrima caiu aqui. E aí eu falei, uai irmã, seu olho tá ardendo? Eu perguntei, por quê? Uai, ela tava sorrindo, o olho tava lacrimejando, né? Aí ela, não, lembrei do meu marido. Então ela sorriu por fora, por dentro ela tava chorando. Mas por dentro ela tava essa dor que... É igual palhaço, né, pastor? É igual palhaço. Às vezes o cara tá numa situação difícil na vida, mas tem que alegrar um pouco. É isso! Tem que fazer um pouco. Aquilo ali que é artista. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente, pra gente não... Assim, não se permitir, sabe? E assim, vai ter um período da vida. Pode ter certeza que vocês já tiveram, né? Esse período. Eu já tive vários, assim. Mas a gente tem que administrar colocando Jesus. Jesus, eu não tenho pra onde ir, não. Jesus, eu não sei o que eu faço. E tá ruim aqui o negócio. Por isso que eu falei domingo que a oração, ela não precisa ser algo ensaiado. A oração no quarto secreto, ela é tão boa, porque a gente fala com Deus aquilo que a gente está sentindo. Não é algo que a gente vai pensar 1000 vezes em público, né? Tem coisa que eu não oro em público, né? Eu oro só no quarto secreto. Por quê? Porque, meu Deus, eu estou sentindo assim. E Deus, ele é tão bom, é tão compreensivo, irmãos, que ele não nos julga no sentido de dizer assim, meu filho, você tá... Não. Se a gente orar algumas orações na frente das pessoas, as pessoas vão dizer, que é isso, rapaz? O que você está falando? O que você está falando? Você está doido? Deus não. Deus, ele tem prazer em nos ouvir. Essa oração que ela está fazendo aí não tem nada a ver com... Não, isso aí não tem nada a ver, não. Que é isso? Mas só Deus sabe o que está na nossa alma. Né? Só Deus sabe o que está passando no nosso coração. E a humanidade, meu irmão, ela não pode ser negada. Tem uma coisa que eu não gosto é de crente. Eu falo isso com você, eu não gosto de crente. Porque crente, ele nega a humanidade. Crente, ele tem a mania de querer ser melhor do que o outro. Estou falando do crente, qualquer crente, sabe? Estou falando de gente que não entendeu o evangelho, mas ele se acha a Coca-Cola do deserto, o último pacote de biscoito, sabe? E isso é tão nocivo para a vida da igreja, irmãos. Isso magoa as pessoas. A irmã Linda, ela tem um jeito de ser, ela gosta de se maquiar, a irmã Linda anda arrumada, e tá tudo bem, crente bem resolvido, não vai dar trabalho para Linda. Aí chega um miserável, estou dando um exemplo aqui, tá, irmã Linda? Um enviado do inferno, porque uma pessoa dessa, ela não pode ser de Deus, não, irmão. Ou é de Deus ou não é. Irmã Linda só está em pecado. Aí, irmã, por quê? Não, quanto o seu vestido, olha o seu vestido aí. Pecado da vaidade. Pecado da vaidade, é Jezabel. Lembrei. Uma vez eu estava fazendo um estágio num lugar e a mulher falou, a Letícia, né?
Esposa de fazendeiro, rica, lá em Xinguara. Mulher se vestia bem, de bota e tudo. Pois uma enviada de Satanás não chegou nela e falou que ela estava com o espírito de Jezabel. Nossa, e ela, gente, uma pessoa muito bonita, muito elegante. Elegante, não vulgar, não era elegante. vulgar, era elegante. E crente, irmãos, crente. Aí vem uma pessoa aleatória. Inveja, isso aí é inveja. Vem uma pessoa aleatória. Sabe, é esse tipo de crente aí que eu não. Não, ó, vai tirar a paz. É daqueles que acham salvação é só para eles. É só pra ele, sabe? Aí vê o exterior, né? É ver o exterior e O interior. não vê, irmão. E aí isso faz a igreja enfraquecer. Só Deus. A igreja enfraquece. Porque a Linda tá muito feliz, tá, Linda? Ô, A Linda tá muito feliz na igreja. Uma pessoa feliz, ela faz uma propaganda boa. O marketing de alguém feliz na igreja é muito bom, porque ele não precisa nem falar, irmãos. É só ele ser. As pessoas olham assim, rapaz, eu quero o Deus do Rogério, porque o Rogério, ele passa por tanta luta, tanta dificuldade, mas ele é um cara tão pra cima. Eu quero saber quem é esse Deus do É Rogério. um exemplo, pastor, do vídeo que é a senhora Marido, né? A Marido. Pequenininho. Terminou o culto, quando a gente vê que a pessoa ficou feliz com a pregação, ficou feliz com o culto, a gente percebe na hora. nós damos um apoio bom para eles, né? O que aconteceu? A hora que ele terminou o culto, ele veio em mim e falou: que hora que é a escola bíblica? Eu falei: vinha na escola bíblica também. Então, assim, a gente sentiu que ele saiu lá Pois feliz. é, que coisa boa. Ele é amigo do pai do Do pai do Cleo. Cleuber. Ah, Pai tá faltando do o Cleuber aí lá na igreja É. também, né, Cleuber? Faltando o Cleuber lá. Ele vai, ele vai. Ele falou que ele é muito amigo Então do irmão assim, Benjamin. olha, irmãos, a gente precisa... Ó, uma coisa, vamos falar de Cidade Jardim. Domingo eu senti a igreja vazia. Eu olhei para um lado estava assim meio vazio. Mas eu não Mas não estava posso... muito não, pô. Hã? Não estava muito não. Pois é, lá de cima, porque domingo passado foi extraordinário. Domingo passado as cadeiras estavam cheias. Engraçado. Aí né? nesse outro domingo da ceia, né? Aí tinha menos. Aí eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus, cadê o povo? Aí sabe o que Deus falou comigo? Você está pregando sobre alegria. Se alegre com quem está. É. E pronto. Né? Tá tudo bem, vamos se alegrar. Porque crente bem resolvido, irmão, tem que pensar assim, não, olha, não deu para comer a picanha hoje. Né? Mas hoje a gente comeu a feijoada. Não deu para comer a feijoada hoje, mas hoje tem o ovo frito. A hora Quiabo, o culto da Nossa, ceia, mano, que ave. eu acho, Muito feliz. eu acho que o culto da ceia, pastor, é um culto onde que a gente está precisando de interceder mais pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por situações difíceis, porque muitas das vezes qualquer frustração já serve de desculpa para não ir na igreja, participar da Mas ceia. você viu que no início a gente orou por isso, exatamente. Aliás, tem 2 domingos que o senhor faz isso. Pois Isso é. aí foi muito Vamos importante. continuar Vamos fazendo, continuar. chamar o pessoal. Vamos orar pela nossa vida espiritual, vamos orar pela nossa saúde física, vamos orar pelos parentes. Deus tem me despertado para isso, sabe? Porque eu vejo, eu percebo que os irmãos eles ficam mais alegres. Os irmãos ficam mais sensíveis, eles interessam. Nossa, o pastor está preocupando com minha casa, né? O pastor está preocupando com minha saúde, minha família. E falando nisso, vamos continuar orando pelo Emerson. O Emerson fez um teste de tuberculose, né? E amanhã ele pega o exame para que não seja isso, né? E o médico já desconfiou, porque não sabe. Aí vamos orar por ele, né? Orar pela família, enfim. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui, dizendo para vocês que a gente podia ficar a noite toda aqui falando desse texto, né? O verso 6, tempo de buscar e tempo de perder. Olha, irmão, a Bíblia está dizendo que tem um tempo de perder. Eu já passei por essa fase, certo? Né? Perder, já perdi muito, né? Pois é. Em termos de família. Esposo, pai, mãe. Foi Já perda, pensou, irmão? assim. Que crise, né? Eu, quando eu leio esse texto aqui, Manita, tempo de buscar, eu penso na minha vida pastoral, né? Às vezes, é igual eu digo assim, a porta da igreja ela está aberta para a entrada, mas ela também está aberta. Existe um tempo que a gente pensa que é o tempo de perder. Hoje eu estou com um relato aqui de um amigo meu, lá do Maranhão, que ele falou sobre avivamento. Eu mostrei para vocês duas, que a igreja precisa querer. Porque se nós criamos métodos, criamos uma estrutura, mas se a igreja não quiser, não vai.
E aí ele falou assim, pastor, tem gente que a gente tem que deixar aí dos outros áudios. Tem que deixar aí, pastor, deixa aí, tem que deixar aí. Porque eu pastorei ele lá, a gente falando de irmãos de lá, né? E aí lá teve um atentado. Uma pessoa entrou com uma arma, um revólver, para matar um rapaz do centro terapêutico. E ele deu 3 puxadas no gatilho e não saiu uma bala do revólver. Né? E aí com isso, a casa do pai não está indo mais para a igreja e a igreja ficou meio que vazia. Porque muita gente era de lá. E aí a igreja está sofrendo, né? Porque os irmãos não estão indo. Agora veja como que é a dinâmica da vida. Quando eu coloquei o centro terapêutico na igreja, a liderança não queria. Porque eles me acusaram de estar transformando a igreja em igreja de pobre. Um presbítero falou isso para mim, pastor, o senhor está transformando a igreja em igreja de pobre. Olha a soberba, irmão. Como é que o pastor pastoreia um presbítero assim? Não tem como, irmão. Não tem jeito. Presbítero. Visão, hein? Aí o que aconteceu? Fazem 6 anos isso. 6 anos? 7 anos isso. 7 anos. Agora a casa do pai não está indo para o culto por conta do atentado, para resguardar eles. E a igreja está vazia. Quer dizer, está fazendo falta. Não aproveitaram o tempo que estiveram com eles. Não aproveitaram para amar aquilo que estava acontecendo. Estavam perdendo tempo falando abobrinha. E às vezes a gente perde tanto tempo falando do que não deve, né? Tiago diz assim, o homem é capaz de dominar bestas e feras de todos os tipos. Mas a única coisa que o homem não consegue dominar é a própria língua. E isso é tenebroso, né, gente? Tenebroso, porque a língua é tão pequenininha, é um órgão que você puxar ele aqui, ela, com força, ela sai. Vai doer, mas sai. Isso porque só tem um, hein? Só tem um, hein? Se eu tivesse lá. Ia ser a medusa. Irmãos, então vamos orar. Alguém quer compartilhar? A gente orar, encerrar esse momento, são 8h30. Não, aí, essa explicação do tempo aí foi muito válida. Como foi abençoado? Fui abençoado. Porque tem um lanche ali. Aí a gente terminou 8h35 para dar tempo a gente não sair muito tarde também, né? Daqui. Porque eu vou comer muito. Né, irmã Celeste? Então, pastores e esposa de pastores na frente. Lá na hora, viu? Tá bom? Não, é por idade. É os idosos. A junta minha com a dela. Pronto, 80 e... Os últimos são os primeiros. Não, eu só quero hoje agradecer a Deus, testemunhar, né, da bênção que eu recebi. Eu levantei muito cedinho hoje, era 5 e pouco da manhã. Fui lavar umas roupas e eu caí lá na área de casa. Bati o fêmur, bati o joelho, bati esse dedo aqui que tá doendo muito, mas graças a Deus não quebrei nada. Porque a área estava molhada, eu estava toda molhada. 5 horas da manhã lavando roupa, irmã. Estava com os tapetes na mão. Mas era para aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. Tá vendo? Você vai chegar um roubo com o braço daquele jeito, hein? Mas precisa, né? Aproveitando o tempo. Antes do sol sair. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus. Meus exames deu tudo normal. Aleluia. Tudo, coração, tudo perfeito, meu coração, tudo foi bom. Eu passei tanta coisa no coração inteiro. Única coisa, aí fui no oftalmologista, que ele disse que eu tinha que fazer um negócio lá no fundão do olho. Aí a médica que me atendeu, a filha do Dr. Darlan, mostrou o olho lá, falou, é uma membranazinha lá no fundão, do lado. Aqui, ela inchou um pouquinho. A senhora pode optar por cirurgia ou não, tá? Ele me deu o papel lá, porque está titando lá, se entortar assim, aí eu vou no médico. Mas tudo normal. A única coisa que deu é pré-diabetes. Estou sendo vasculhada assim, ligada, não pode sal, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí se eu pego uma coisa, já liga pro outro, nossa, o que eu estou comendo? Nossa, falei, gente, eu estou morrendo, não, graças a Deus, deu tudo normal. Diabetes acho que todo mundo tem, não tem? Não, diabetes. Eu nunca tive. São as dançarinas do diabo. Você já ouviu falar isso? As diabetes. Elas são as dançarinas do diabo. Porque todo mundo pergunta, não, eu tenho diabetes. Alguém mais tem uma pedida aí desse lado? Quero pedir oração
grave de depressão. Ontem ela me mandou mensagem e eu mandei aqui. Minha moto estragou e eu fui para o serviço de ônibus. Aí falei pra ela, eu não posso, porque eu tô sem moto e eu tô a pé. Aí eu liguei pra ela e ela não me atendeu e eu senti uma angústia tão grande. Aí eu tomei banho, tava saindo daqui, ela me ligou, não precisa não, pode deixar. Falei pros meninos, eu vou na coitinha que ela não tá bem. Cheguei lá, ela tava com 3 dias sem tomar banho. Eu tava Mora aqui? Mora aqui. Vamos lá visitar ela. Enorme de depressão. Nós três, depois que minha mãe faleceu, nós entramos em depressão forte. E querendo ou não, depressão é uma coisa que não tem cura. Ela vem, passa um tempo, volta, passa um tempo, e esses dias não está sendo fácil para ela. E então eu queria pedir. Qual setor que ela mora? Aqui na Celoneira, é pertinho. Vamos marcar. Como é que é o nome dela? Nilma. Oração por ela e quero pedir oração também para os meninos que vão para a Bela Vista de Goiás depois da manhã, uma apresentação. Deus abençoe o caminho deles. Alguém mais? Continuar agradecendo a Deus, né, que os nossos irmãos que estavam enfermos já estão retornando, né? Então, que Deus continue abençoando para acabar de sanar essa enfermidade da igreja. Em nome de Jesus. Quem mais, gente? Tem mais gente aí? Nós, assim, pelo aniversário da igreja. Hoje a gente hoje conseguiu fechar com a cozinheira. Ela cobrou R$250, gente, para cozinhar, ela vai trazer o esposo. Então, assim, a gente tem que arrecadar, né? Eu achei barato. Tá bom, né? Há 8 anos atrás, nessa igreja, 8 anos, quando eu cheguei lá, nessa igreja que eu estava falando agora, tinha uma irmã, era R$250 para fazer comida. E era muita gente, muita gente. Eu achei barato, achei caro. Então, vamos orar por isso também. E orar pelo culto de domingo, pelo culto de quinta-feira, lá na casa da irmã Cassi Camargo, né? Vai ter lanche. Só fala de lanche, né, amiga? Só fala de lanche, né? Nada de Fala pra vocês que não é pra vocês verem. Não vai ter jogo, não? Quem que o Brasil jogar? Brasil e Equador. Aí ela vai colocar a televisão lá na área, vai ligar a televisão como quem quer nada. Vai fazer uma ficção lá na sala. Vai não, ficar tudo. Então vamos orar, gente. Vamos agradecer a Deus. É bom demais estar com vocês aqui. Aproveita o tempo de vocês. Tem uma frase chamada, em latim, carpe diem, né? Significa aproveite o dia. A gente precisa aproveitar o dia. Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme muito bom que fala um pouquinho sobre esse carpe diem, né? Sobre aproveitar o dia, sobre a vida, né? As vicissitudes da vida. A gente precisa refletir nisso. Um dia eu estava com um amigo jogando bola. Na semana seguinte, meu amigo havia falecido num acidente de carro. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Para falar de Jesus, para viver com as pessoas. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Obrigado, Deus, porque hoje nós aprendemos acerca do tempo. Nós precisamos, Deus, saber administrar o nosso tempo, Deus, é prioridade para nós, aquilo que é importante. Nos ajude, Deus, a não ficar atropelando a vida, a nossa vida espiritual, Deus, procrastinar aquilo que nós precisamos fazer. Nos ajude, abençoe com menores, com saúde, derrama da tua graça sobre ela, Deus. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado, obrigado porque a saúde dela está boa, obrigado pelo livramento da vida da irmã Nilza também, hoje que ela sofreu esse acidente, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, por esse livramento. Nós colocamos diante do Senhor a vida da irmã Santa Marta, que o Senhor esteja derramando a tua graça, que o Senhor esteja derramando o teu amor. Abençoa o dia de quinta-feira, abençoa, Deus, o nosso aniversário de 58 anos da igreja. Seja um tempo, Deus, de regozijo, um tempo de refrigério, um tempo, Deus, de paz, de tranquilidade. Tira do nosso meio, Deus, todo empecilho, Deus, toda coisa que não existe, constrói, faz com que nós sejamos cada vez esse tempo de paz, esse tempo
esses tempos de alegria, esses tempos, Deus, onde nós possamos de fato e verdadeiramente perceber a tua presença no meio de nós. Abençoa, Deus, a irmã e o um quadro de depressão, de tristeza profunda, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor vá agora com os seus anjos lá na casa dela. Vai em nome de Jesus, tocando seu coração, tocando sua alma, sua mente, Deus, livrando ela, Deus, de toda a artimanha do inimigo, Deus, livrando ela, Deus, de toda a maldade, Deus, que o inimigo de nossas almas queira, porventura, se aproveitar da situação. Em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor a cura, pedir ao Senhor a libertação, Deus, da vida da nossa irmã, para que ela possa, em nome de Jesus, entender que só o Senhor, Deus, pode dar o alívio que nós precisamos. E só o Senhor pode curar verdadeiramente a sua alma, a sua vida. Então, vai ali com os teus anjos na vida dela, protege, Deus, a sua mente, blinda o seu coração e a sua mente, Pai, contra as artimanhas do diabo. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor use os medicamentos também, que o Senhor use a família, Deus, como alento, como aroma suave, Deus, que ela possa entender que o Senhor a ama, que a sua família a ama, Deus, e tem cuidado dela, tem protegido, Deus, dá essa força, em nome de Jesus, na vida da nossa irmã. Abençoa os filhos da irmã Wilma também, que vão viajar aqui depois da manhã, Deus, para apresentar. Deus, eles estão indo em teu nome, estão indo, Deus, para te glorificar. Então, Pai, protege, tanto na ida quanto na volta, a sua estada lá, Deus, que o Senhor providencie os meios para que eles estejam bem protegidos. Livra eles do acidente, livra eles do homem mau, Pai. Nós pedimos, clamamos ao Senhor, entregamos nas tuas mãos, Deus, e nós oramos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.